Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço a todos vocês que acompanham a mensagem todos os dias aqui. Tá bom? Ontem eu perguntei sobre a árvore genealógica de vocês, quanto nome tinha, e recebi algumas mensagens aqui, tá bom? A Enifer, ela falou que a árvore genealógica dela tem mais de 3.000 nomes aqui, muito interessante. Obrigado por participar e responder. Tem a Wanda Souza, que falou que a geração, né, dela ali chegou até da parte da mãe dela, chegou até Adão, né? Então a genealogia pela parte da mãe dela chegou até Adão. Parabéns, Wanda Souza, né? Não, é muito trabalho aí, né? Muito bom. E a última mensagem que eu vou ler aqui é do José Duarte, né? O José Duarte, ele é o casal Duarte que estão na missão aí, e ele sempre acompanha a mensagem com a gente. Ele escreveu assim: Bom dia, querido irmão Vanderlei. Eu amo a genealogia, sou indexador e revisor. Minha árvore já chegou em Adão. Muito obrigado e até amanhã, né? Então, um forte abraço aí para o casal também, Duarte aí. Parabéns aí, a árvore grande deles. Eu queria falar aqui rapidamente com vocês, né? Já mandei aqui os abraços. Falar um pouquinho aqui, ó, sobre esse trabalho de indexador e revisor, tá bom? Tem um novo programa na igreja, tá bom? Que é chamado Participe. Como que é esse novo programa? Ele faz esse trabalho de revisor. Eu acredito que possivelmente esse trabalho de indexar e o trabalho de revisar possivelmente vai sair, tá bom? Por que que eu digo isso? Tem um programa, uma empresa, ela criou um programa de computador que ela identifica as letras, né? É para dizer o que significa, né? Então, o que que significa ali? Eles fizeram várias pesquisas, né? Quando vem pesquisa aí para as pessoas, o que que significa isso? A pessoa, isso aqui é uma letra M. O que significa isso? É um J, né? E aí, por meio de juntar dados dentro desse programa, ele pega agora esse trabalho que nós fazíamos, ainda estamos fazendo, né, de indexação e de revisão, ele identifica ali quais são as letras e forma todo o texto ali, o que que significa, tá bom? E aí agora, nesse programa que a igreja comprou, né, a pessoa apenas vai lá e olha, tá certo o que tá escrito aqui tá dizendo isso, aí você vai e coloca sim. Aí se você fez isso, isso é chamado participe. Se você fizer 2 minutinhos desse participe, tá bom? Eu vou ver se eu acho o link e vou deixar na descrição do canal aqui. Se você fizer 2 minutinhos desse participe, você consegue fazer aí 20 nomes. Olha só como está acelerada a obra do Senhor. Usar as máquinas, o programa de computador, essa tecnologia a igreja comprou e agora está disponível para ajudar. Não sei se todos já participaram, algumas aulas já participaram desse participe. Eu vou deixar aqui no link para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá bom? A mensagem de hoje eu vou começar aqui compartilhar com vocês em Ezequiel capítulo 16, tá bom? Aqui começa dizendo assim, ó: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Então, aqui Deus falou para um Ezequiel, né? Olha, faz eles conhecer qual é as abominações dele, né? E aí, eu achei muito interessante aqui, porque eles tinham vários pecados, mas qual que é a raiz desse pecado, né? Qual que é o problema na raiz, né? Então ele explica na raiz qual é esse problema aqui. E ele ensina numa linguagem com um exemplo, né? Ele fala de uma mãe que tem um filho, né? E larga esse filho, né? Olha só aqui, eu vou ler aqui, aí eu já vou explicando. Diz assim, ó. E diz: E assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Então aqui quando ele tá falando numa linguagem muito simbólica, né? Porque ele está falando da casa de Israel e está falando o quê? Que o pai deles seria os amorreu e a mãe seria Eteia, né? Nós sabemos que a descendência da casa de Israel é Abraão, Isaac, Jacó, né? Esses grandes profetas que existiam no passado, né? Então aqui quando ele diz que da onde eles vieram e fala que era dos amorreu e sua mãe seria uma Eteia, porque ele está falando, olha, essa terra aqui que vocês estão herdando, né, esse é o significado, essa terra, vocês não tinham direito a essa terra, eu que estou dando para vocês, tá bom? Essa terra aqui não era de direito de vocês, é isso que ele está falando, porque quando ele cita aqui os amorreus e os heteus aqui, eles têm terra além do rio, que não é a terra prometida.
Então, dessa maneira, o Senhor está falando simbolicamente que eles não tinham parte nessa herança. E Deus lhe concedeu essa parte, tá bom? Continuando aqui, diz assim, ó. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceu, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envoltada em faixas, né? Então, quando um nenenzinho nasce, né, tem que cobrir ele, cobrir com manto, cobrir ali, enfaixar, deixar ele durinho, né? Aliás, quando ele sai, né, do ventre da mãe ali, né, ele tá muito protegido. Então, quando enrola ele, cobre, ou a mãe envolve nos braços, a criança sente uma proteção, um sentido de proteção ali, tá bom? E aqui tá falando que a casa de Israel, né, nasceu e ela foi rejeitada, né? Aqui, conforme falou, né, que quando ele nasceu não foi nem lhe cortado o umbigo, ou seja, a mãe jogou fora com o umbigo inteiro, não tinha nem caído o umbigo da criança ainda, já tinha jogado fora a criança, não, a casa de Israel era rejeitada, é esse o significado aqui, né? Eles não tinham uma descendência real, né, ou direito àquela terra, mas eles vão passar a ter porque eles vão ter um convênio com o Senhor, vai falar aqui, tá bom? Mas está falando realmente dessa rejeição, que quando a nenenzinho nasce, também dá um banho, limpa do sangue, né? Então tem tudo isso. E eles não tiveram esse cuidado aqui, tá falando de uma criança que não tiveram cuidado e foi jogada fora, tá bom? Aqui quando diz aqui, ó, essa palavra aqui que diz, nem tão pouco foste esfregada com sal, até hoje, tá bom? Entre os judeus acontece isso. Quando eles esfregam uma criança com sal ali, significa que ela está sendo consagrada ao Senhor, tá bom? Então tá falando, olha, você é um povo que não foi consagrado ao Senhor, tá bom? Então tá falando tudo isso aqui sobre Israel. Então a linguagem simbólica aqui, mostrando que eles não tinham parte com Deus, tá bom? Continuando o versículo aqui, né? Vou ler agora o versículo 8. O versículo 8 diz assim, ó. E passando eu por ti, e vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. E deitei-te juramento, e dei-te juramento. Entrei em convênio contigo, diz o Senhor Deus, e ficaste sendo minha. Então, olha só a figura, né? O Senhor passou, pegou aquela criança, lavou essa criança, né? Tá tudo aqui no capítulo de Ezequiel 16, né? A linguagem que é explicada aqui é muito bonita. Então, o Senhor lavou essa criança, cuidou dessa criança, colocou a aba do seu manto ali, cobriu aquela criança, deixou bonitinha, né? Essa criança cresceu e ele fez convênio com essa criança, agora já uma mulher mais adulta, fez convênio com ele e casou-se com o Senhor, tá bom? Então, toda a herança que Israel tem foi por conta desse casamento, por meio desse convênio que fez com o Senhor. Então, eu achei muito bonito aqui. E qual que é, né? Se nós voltarmos lá para o versículo 1 e 2, né, Deus falou assim para Ezequiel, diz qual é a abominação, né? Qual que é o pecado desse povo. O pecado vai citando logo abaixo aqui, né? Porque é a ingratidão. Porque apesar do Senhor cuidar, limpar, fazer convênio, cuidar e se relacionar com esse povo, fazendo juramento, convênio com esse povo ele abandona a Deus. Eles param de servir a Deus, né? Então tem esse significado aqui. Eu vou ler aqui também o versículo Ezequiel 5, do capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Aqui diz assim, ó. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, que eu pus no meio das nações, das terras que estão ao redor dela. Porém, ela mudou de impiedade os seus juízos, ainda mais do que as nações que estão ao seu redor. Então, aqui nesses versículos aqui, está dizendo o seguinte, que Deus ele criou essa nação santa, né? Ou seja, quando diz a palavra santa aqui, seria separada, né? O povo não estava santificado, mas o povo era um povo separado dos demais. Entre todas as nações, essa era a nação ali escolhida, seria uma luz para as outras nações. Era para as outras nações ver a nação de Israel e dizer, nossa, que Deus poderoso, que povo abençoado, eu quero pertencer
a esse Deus, né? Era para isso acontecer, mas na prática não foi assim que funcionou, né? Aqui está dizendo que as outras nações estavam obedecendo mais do que a nação de Israel, né? Aqui tem uma linguagem assim aqui que diz assim, é como se Israel estivesse ensinando uma prostituta a prostituir-se. Ela estava sendo pior do que as outras nações, né? Então, é como se você estivesse dando conselhos errados para uma pessoa fazer coisas erradas, né? Então, como que pode um, um é como se tem um ladrão, né? E a casa de Israel está ensinando o ladrão a roubar, seria isso. Ou seja, a casa de Israel estava pior do que as outras nações. Então tem esse significado aqui, tá bom? Então o pecado da casa de Israel foi essa ingratidão que ele teve, do Senhor cuidar deles todo o tempo, e eles foram a outros amantes, né? Eles se misturaram com outras nações, Egito, várias outras nações ali, e se contaminaram com os deuses deles, tá bom? Então é esse o significado aqui. Vou finalizar aqui a mensagem, aqui em Ezequiel capítulo 14, o versículo 13 e o 14. Aqui diz assim, ó: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelarão. E então estenderei a minha mão contra ela, e lhe derribarei e lhe quebrarei o seu sustento de pão, e enviarei contra ela fome, né? Então, aqui está falando também que vai tirar os animais daquela cidade. Ou seja, quando uma nação peca, tá bom? O que o Senhor está falando? Ele vai tirar o sustento daquela nação. Aquela nação não vai prosperar. E era isso que tinha acontecido com Israel. O versículo 14 ainda diz assim, eu gostei muito do versículo 14, diz assim, ainda que estivesse no meio destes 3 homens, ainda que a nação de Israel estivesse no meio desses 3 homens, né? Olha os nomes que são citados. Se ele estivesse no meio de Noé, Davi e Jó, né? Eles, pela sua justiça, livrariam somente a sua alma, diz o Senhor Deus. Ainda que entre a nação de Israel tivesse 3 grandes profetas, ou pessoas aqui como citando, né, que Deus ouvia essas pessoas, né? A gente pode ver aqui o exemplo que ele fala de Noé, Daniel e Jó, que foram ouvidos pelo Senhor, né? Que Deus conversou com esses homens. Ainda que na nação de Israel tivesse esses homens, aqui diz que eles só conseguiriam salvar a própria alma deles, porque o povo estava degenerado e não ouvia os profetas. E temos exemplo disso, né? Não ouviram Jeremias, não ouviram Ezequiel, não ouviram aos profetas, tá bom? Mas eu achei muito interessante aqui e eu queria compartilhar sobre isso, que Noé, Daniel, Jó, esses foram homens que foram ouvidos por Deus, e independente se a nação estava iníqua ou não, esses se salvaram, né? Então, o Senhor, mesmo que uma nação possa estar toda em iniquidade, você tem que ser como Daniel, como Noé e como Jó, se manter firme na palavra do Senhor, tá bom? Então o Senhor vai te abençoar individualmente por conta disso. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.